Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês os novos números do Covid-19 no Amazonas. Eu sou Rosemary Pinto, diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde. Estou acompanhada do Cássio Espírito Santo, secretário das Ações de Saúde no interior da Suzam. E nós agora vamos passar para a leitura dos números. Hoje nós temos 68 casos novos, o que perfaz um total de 1.050 casos confirmados no estado. Desses casos, 932 são em Manaus, com 45 óbitos. Nós temos 64 casos em Manacapuru, 3 óbitos, 11 casos em Itacoatiara, 11 casos em Iranduba, 7 casos em Santo Antônio do Içá, 6 casos em Parintins, com 2 óbitos, 5 casos em São Paulo de Olivença, 3 casos em Tonantins, 2 casos em Anori, 2 casos em Careiro da Várzea e Presidente Figueiredo, Tabatinga, Boca do Acre, Manicoré, Novo Airão, Tefé e Careiro Castanho, 1 caso cada, sendo que em Presidente Figueiredo, nós temos 1 caso e 1 óbito. Em Manicoré também nós temos 1 caso e 1 óbito. E em Novo Airão, 1 caso e 1 óbito. Perfazendo, portanto, um total de 53 óbitos. Temos em isolamento social, hoje, pessoas que têm uma positividade, são casos positivos de Covid e que não estão internados, estão em casa, 747 pessoas, o que perfaz 72% dos nossos casos, do total de casos. Nós temos hoje internados 206 pessoas confirmadas. Dessas, 130 estão em leitos clínicos e 76 estão em UTI. Temos também 34 desses que estão em UTI na rede privada e 42 na rede pública. Temos também internados, casos suspeitos, 312 pessoas. Desses pacientes, 267 estão em leitos clínicos e 45 estão em UTI. Lembrando que, dentre esses casos, nós podemos ter pacientes que apresentam uma síndrome respiratória aguda grave em decorrência de outros vírus que não Covid-19, como, por exemplo, influenza A, H1N1, influenza B, metapneumovírus, adenovírus e vírus sincicial respiratório. Detalhando um pouco mais os óbitos, nós temos 75 óbitos notificados, dos quais 53 foram confirmados, temos, portanto, uma letalidade hoje de 5%. Nós descartamos 15 óbitos e temos 7 em investigação. O LACEN hoje tem 220 pacientes para diagnosticar, aguardando o resultado de exame. São as coletas realizadas ontem que estão sendo processadas nesse momento. Como nós já vimos aí, nós temos uma evolução de 68 casos novos, o que demonstra um número relativamente um pouco menor do que os 82 que nós tínhamos ontem. Mas nós queremos chamar a atenção que os dados que nós estamos apresentando aqui são dados preliminares, são sujeitos à revisão, porque a coleta desses dados é muito dinâmica. Eu quero explicar um pouquinho para vocês como é que nós recebemos essas informações. Então, os casos que entram nas unidades de saúde, eles são identificados, são notificados. A Fundação de Vigilância, então, aciona o Laboratório Central de Saúde Pública para que as coletas sejam feitas.
essas coletas elas têm um tempo hábil de 24 a 48 horas para que elas sejam, esses exames sejam processados pelo LACEN, e, a partir daí, é que nós compilamos os dados e apresentamos para vocês. Queremos esclarecer isso porque, de acordo com as normas do Ministério da Saúde, nós temos um prazo de 24 horas para receber essas notificações, principalmente dos casos graves e dos óbitos, e nós temos um outro tempo hábil para poder o laboratório confirmar ou descartar esses casos. Então, eventualmente, vão ocorrer realmente óbitos que nós não estaremos noticiando esses óbitos no dia em que eles aconteceram, porque nós dependemos, como eu já disse, de um tempo hábil para processar os exames laboratoriais e confirmar ou descartar o caso. É o que aconteceu, por exemplo, com uma técnica de enfermagem ontem, que foi a óbito, teve uma declaração de óbito. O médico declarou que era Covid-19 e foi para as mídias sociais que a FVS estava escondendo esse caso. Isso não é verdade, como eu já disse. Pelas normas do Ministério, nós temos 24 horas para receber a notificação e mais de 24 a 48 horas para poder confirmar ou descartar esse caso. Esclarecido esse ponto, então, agora nós vamos passar para as perguntas dos jornalistas. Estão aqui reunidas perguntas dos seguintes veículos: Portal e Jornal A Crítica, Manaus Alerta, TV Globo, G1, Folha de São Paulo, Portal O Poder, Rádio Encontro das Águas, Portal Amazonas Atual, TV em Tempo, Jornal O Globo, Portal dos Barés, CBN Amazônia e Amazonas 1. Nós começamos com perguntas sobre vigilância e o primeiro questionamento feito é: qual a projeção de aumento de casos para as próximas semanas? Nós estamos esperando um expressivo aumento do número de casos para a última quinzena de abril e a primeira quinzena de maio. A projeção vai depender da quantidade de pessoas que continuam circulando, não é? Infelizmente, nós fomos para o destaque da mídia ontem, onde foi publicado que Manaus é a capital com maior número de não adesão ao isolamento social. Então, isso também ajuda a explicar por que hoje nós somos a capital do país com a maior incidência de casos, né? Então, o risco de adoecer é muito grande devido à alta transmissibilidade do vírus e, principalmente, devido à alta mobilidade das pessoas. Nós temos percebido, por exemplo, lojas fechadas e as pessoas andando pelo centro, né, simplesmente por andarem. Então, enquanto as pessoas continuarem se expondo ao vírus desnecessariamente, nós certamente teremos um aumento expressivo do número de casos, um aumento expressivo de número de casos graves e, infelizmente, uma elevada taxa de óbitos. Complementando a sua fala, a gente recebeu uma pergunta também: se o governo planeja adotar uma quarentena mais restrita e se pensa em fazer um monitoramento de isolamento por telefone e celular. Bem, o governo já emitiu vários decretos que precisam ser cumpridos pela população. A determinação do governador é que tanto os órgãos de segurança pública quanto a Fundação de Vigilância em Saúde tenham uma atuação mais estrita no sentido de coibir essa circulação de pessoas. E é claro que, se nós não conseguirmos êxito, medidas mais sérias, mais difíceis, inclusive, de serem tomadas, precisarão acontecer. Então, se você me pergunta se é possível uma quarentena mais restrita, vai depender do comportamento da população. Se as pessoas ficarem em casa, se as pessoas aderirem ao isolamento social, isso
talvez não seja necessário. Mas, se nós continuarmos da forma como nós estamos, com o número de carros enormes circulando, com o número de pessoas circulando muitas vezes sem fazer nada, nós temos observado que, às vezes, as famílias inteiras, elas não saem de casa, mas onde são residências, as famílias inteiras põem cadeira para o lado de fora e vão bater papo na rua. Então, esse tipo de atitude é uma atitude que não contribui para que nós evitemos medidas mais extremas depois. Com relação ao monitoramento por telefone, nós já estamos fazendo isso, né? Nós temos o aplicativo SASE, nós recomendamos que todos vão até a sua loja de celular, ele está disponível para Android e para iOS, e baixem o nosso aplicativo SASE. Em 4 dias, nós já temos 20 mil pessoas que baixaram o aplicativo. A nossa consulta de call center está funcionando na UEA, com alunos de enfermagem e de medicina e com professores doutores, médicos e enfermeiros da UEA, que estão lá de 7 da manhã às 7 da noite, de domingo a domingo, pronto para tirar as suas dúvidas, responder alguns questionamentos e, se for o caso, pessoas com sintomas leves ou qualquer tipo de sintomas podem entrar, pedir para falar com o médico e ter uma teleconsulta. Com isso, esclarecer as suas dúvidas ou mesmo ser direcionado para uma unidade de saúde que possa lhe atender. Lembramos que aqueles pacientes que estão com quadros brandos de síndrome gripal, uma leve dor de cabeça, um mal-estar, uma coriza, uma febre baixa, uma tosse sem intensidade, que esses pacientes permaneçam em casa, que eles não vão para as unidades de saúde, porque, como eu já falei, tem outros vírus circulando. Se você estiver com algum desses vírus e for para uma unidade de saúde onde tem pacientes que estão com Covid, você certamente vai se contaminar. Então, se você tem sintomas brandos, permaneça em casa, isolado, não é? Preservando os idosos, preservando as mulheres grávidas, aqueles que têm comorbidade. Claro que, no caso de quem tem comorbidade, como hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, doenças pulmonares, doenças renais, essas pessoas, elas precisam, apresentando sintomas, elas precisam procurar uma unidade de saúde o mais rapidamente possível, levando em conta que elas são os mais vulneráveis, os que têm um potencial maior para adoecer gravemente e até necessitar de uma UTI. Então, essas pessoas não devem aguardar. O perfil dos nossos óbitos, a análise do perfil dos nossos óbitos, demonstram que pelo menos 30% desses óbitos são de pessoas que chegaram na unidade num estado tão grave que já não havia mais muito o que fazer por elas. Portanto, se você é diabético, hipertenso, cardiopata, tem problemas pulmonares, tem problemas renais, não aguarde para buscar a atenção médica. Se tiver sintomas, principalmente dificuldade para respirar, febre alta, procure imediatamente a unidade. O diretor clínico do Delfinazis contraiu o Covid-19? Qual o quadro de saúde dele? Não. O diretor clínico não contraiu o Covid-19. Ele está lá, ela é uma diretora clínica, uma médica, ela está lá trabalhando muito, desenvolvendo muito bem a sua função. Nós passamos agora para perguntas sobre assistência. Secretário Cássio, o senhor citou em outra live o valor do aluguel do Hospital Danilton Lins. A gente gostaria de começar por esse ponto. O valor de R$ 2.600.000. Eu gostaria que o senhor falasse novamente sobre esse valor. Então, esse valor que não foi passado é o valor total, que é de um lote para 90 dias, 3 meses, que serão pagos em 3 parcelas.
Então, é o valor de R$ 2.600.000 dividido em 3 parcelas de R$ 899.000. É um valor que é equivalente ao que a Unimed pagava há muito tempo atrás, só que eles usavam 60% do prédio e nós vamos estar usando 100% do prédio. O Delfina continua recebendo pacientes de Covid-19, não havendo mais leitos nessa unidade, para onde serão encaminhados os pacientes graves? O Delfina ainda está recebendo os pacientes. O que é importante é que a gente organize os fluxos de atendimento. Então, tem, às vezes, unidades que já querem encaminhar para o Delfina, principalmente municípios, sem ter a confirmação. Então, a gente sempre pede para as unidades que façam a remoção de pacientes ou encaminhamento de forma responsável para que a gente faça o atendimento adequado. Então, por exemplo, às vezes tem um paciente suspeito, então vamos fazer o exame, vamos ter o resultado para saber se ele vai para o Delfina ou se ele vai para outra unidade. Se possivelmente acontecer de não haver leitos no Delfina, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, em parceria com o Ministério da Saúde, num projeto chamado LIM, junto com o Sírio-Libanês, organizou o fluxo em 3 grandes unidades, que é o 28 de agosto, o João Lúcio e o Platão. Essas unidades estão com salas rosas para segregação de pacientes e enfermarias adequadas e exclusivas para pacientes Covid-19. O que o Estado está fazendo para ampliar a estrutura de leitos de UTI para pacientes com Covid-19? O jornalista também cita que o Ministério da Saúde disse que vai construir um hospital de campanha em Manaus, e eles perguntam se há detalhes já da capacidade desse hospital de campanha e como será o fluxo de atendimento no hospital. Então, o Estado ele vem contratualizando as novas fases do Delfina Zis para estar ampliando o número de leitos de atenção à população. O Estado está contratualizando também a Newton Lins, e não é só a contratualização do prédio, é contratualizar a RH e tudo para que esteja funcionando nessas unidades. A gente tem a previsão que a gente pode chegar para a Covid com 750 leitos para estarem atendendo a população. Desses, 200 serão leitos de UTI e 550 serão leitos clínicos. O Ministério da Saúde está montando, até o Estado cedeu um prédio para que monte esse hospital de campanha, mas é um hospital de campanha que é voltado para a saúde indígena, feito pela Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, onde os distritos sanitários especiais indígenas vão referenciar possíveis pacientes para esse hospital de campanha. Então, assim, a saúde indígena, ela, como a doutora Rose já explicou várias vezes, ela é um subsistema do SUS que se reporta diretamente ao Ministério da Saúde. E é importante dizer, por exemplo, que os distritos especiais indígenas, eles não respeitam o mesmo território dos municípios. Então, a gente tem distritos que pegam a região do Vale do Javari, Altos Solimões, tem até distrito que pega parte do Amazonas e parte de Roraima. Então, para a população estar entendendo como funciona um pouco a saúde indígena. Quais profissionais de saúde estão sendo contratados para atender nos leitos de UTI e nos leitos clínicos? Como será feita essa contratação e já há algum reforço desses profissionais hoje? Então, com a contratualização da nova fase, o Delfina já startou a contratação de profissionais, estão sendo chamados. A gente abriu o processo para a contratação também para o Hospital Newton Lins. E é importante dizer que hoje, uma das grandes dificuldades que a gente tem no Estado é a contratação de RH especializado para determinados setores. Então, a gente vem enfrentando essa dificuldade, a gente vai buscar novas estratégias para tentar suprir com esses profissionais, mas a gente tem certas categorias de dificuldade de RH. Por exemplo, fisioterapeutas respiratórios, a gente tem praticamente menos de 20 profissionais qualificados no Estado, e assim por diante. Então, a gente fica limitado com a mão de obra disponível no nosso Estado. O Amazonas tem recebido apoio do Ministério da Saúde para conter a curva de contaminação que continua em alta? Então, o Ministério da Saúde sempre foi um parceiro. Essa questão já do projeto LIM, junto com o Sírio, já estava até acontecendo antes de acontecer toda essa epidemia mais grave do Covid-19. A gente vem recebendo em lotes, é importante sempre falar isso, né? A gente vem recebemos já lotes de EPI do Ministério da Saúde, já recebemos testes rápidos, já estamos recebendo os equipamentos e estamos recebendo também apoio técnico para poder prestar assessoria para a gente, para traçar as coisas da melhor maneira, as estratégias da melhor maneira. Então, essa semana teve uma técnica do Departamento
de atenção hospitalar e urgência do Ministério presente com a gente a semana toda, de segunda a quinta-feira, visitando as nossas unidades, organizando os fluxos junto com a nossa equipe. As redes de assistência da Prefeitura de Manaus e do Governo do Estado trabalham alinhados? Qual o apoio dado pelo município? Então, desde novembro, né, Rose? Estado e município vêm trabalhando juntos para enfrentar a epidemia do coronavírus. Então, já haviam se pensando nas outras epidemias e nas outras possibilidades, então as duas equipes já estavam trabalhando juntas. Nesse processo de trabalho, existem competências que são da esfera estadual e existem competências que são da esfera municipal. E aí a gente vai para do plano de ação, onde é cada um fazer bem a sua parte para dar acesso à população. Então, a gente entende muito, até a secretária vai estar reunida em breve com o secretário municipal de saúde, como fortalecimento da atenção básica sendo muito importante, como porta de entrada para a população, e atenção principalmente a pacientes de grupos de risco, como hipertensos e diabéticos, que devem ter o seu atendimento na atenção primária, e são casos que são suscetíveis de agravar, né, e ter uma complicação maior através do Covid-19. Então, trabalhando de maneira conjunta, que a gente consegue atender melhor a população. O governo já repassou verbas para os municípios do interior? Está acompanhando se o uso desse dinheiro está indo para ações de combate ao novo coronavírus? E complementando, também querem saber como é que o governo presta assistência aos pacientes graves do interior. Então, o governo repassou 23,4 milhões do recurso do FTI para os municípios do interior do estado. Esse recurso ele foi dividido per capita para os municípios, então, de acordo com o porte populacional, cada município recebeu um valor correspondente. É importante dizer que todos esses municípios tiveram que apresentar planos de contingência do Covid-19 para serem aprovados tanto pela FVS quanto pela Secretaria de Estado de Saúde. E esse recurso está sendo destinado para a utilização e ação desses planos para os municípios trabalharem. Então, a gente entende que os municípios eles têm uma certa autonomia e cada município tem questões regionais específicas, isso eu até comentei em outra live. Aqui a gente tem municípios que fazem fronteira com outros países, divisa com outros estados, tem municípios que têm população rural maior que a urbana, tem questões de logística que alguns não chegam por estrada, a maioria é acesso fluvial e aéreo, e a gente vem traçando essas estratégias em conjunto com eles. E para a Covid-19, nós já tínhamos um contrato de UTI aérea para atender a demanda de rotina do Estado, de traumatismo crânioencefálico, que vem do interior, recém-nascidos prematuros, que são as duas maiores demandas, né? E nós fizemos um novo contrato com 3 modelos de aeronave para atender os municípios do interior. E é importante dizer que o fluxo desses 2 serviços, eles trabalham paralelos e um não compete com o outro. Então, a gente tem uma fila regulada de pacientes que vão vir da demanda de rotina e tem uma outra fila que são dos pacientes Covid-19 que vão ter que vir para a capital. Então, nesse sentido, é muito importante a gente estar conversando com os municípios da referência para a capital de maneira responsável. Então, o que acontece? Geralmente é importante a gente ter o resultado para saber qual tipo de unidade ele vai. Então, o paciente, ele está, por exemplo, aconteceu de paciente estar num leito clínico, ele poderia permanecer no município no leito clínico. E não precisaria ter vindo para Manaus, mas a gente acabou tendo que remover, mas por suspeita. Então, se aguardasse mais uns dias, a gente teria o resultado do exame e faria a remoção de forma adequada. Essas foram as principais perguntas de hoje. Eu gostaria que a doutora Rosemary repetisse os números atualizados e que vocês fizessem as considerações finais. Então, nós temos 1.050 casos hoje confirmados, 68 casos novos desde ontem. Desses, 932 são em Manaus, 118 são no interior, em 16 municípios. Nós temos hoje 747 desses pacientes que estão em isolamento domiciliar e temos 206 que estão internados
e são casos positivos. 130 estão em leitos clínicos e 76 estão em UTI. Temos também 312 casos suspeitos, que atendem à definição de caso suspeito para Covid, mas que podem também ter outros vírus respiratórios. Desses, 267 estão em leitos clínicos e 45 estão em UTI. Tivemos, até agora, 75 óbitos notificados, dos quais 53 foram confirmados, o que dá uma letalidade de 5%. Descartamos 15 casos e temos 7 óbitos em investigação. Finalizando, eu vou passar primeiro para o Cássio para que ele faça suas considerações finais e depois eu faço as minhas. Eu queria, na verdade, agradecer e elogiar o trabalho que várias equipes profissionais, tanto da assistência quanto da própria vigilância, vem desempenhando, tanto na capital quanto no interior. O trabalho desses profissionais, eles têm sido fundamental. Eu acho que é importante a gente reforçar a necessidade da população estar em casa, evitar estar pela rua, né, diminuindo a transmissão, né, do vírus. A gente vê que transporte em veículos de massa e tudo mais, isso fragiliza muito, né, e atrapalha muito essa questão da gente conter o número de casos. Queria também elogiar e parabenizar vários municípios, prefeitos, que no interior vêm trabalhando com muito afinco, tentando segurar e manter o número de casos controlados e as pessoas suspeitas nos seus municípios. Para finalizar, eu gostaria de desejar uma feliz Páscoa a todos e que Deus abençoe. Bom, gente, o que o Cássio coloca aqui é muito importante. Eu vou trazer para vocês os dados de uma pesquisa publicada recentemente, nos últimos dias, por um médico francês, onde ele estima que 30% dos casos, isso ele fez uma extensa revisão bibliográfica de tudo que foi publicado sobre Covid, aproveitando o próprio isolamento social dele, né? E ele, então, fez essa revisão e ele nos informa o seguinte: de tudo que foi estudado até agora, 30% dos casos eles vão ocorrer sem sintomas. Nesses, nós não temos nenhum óbito. 30% dos casos sem sintomas. Vamos pensar aqui um pouquinho. Se a pessoa não tem sintoma, você não sabe se ela está ou não com o vírus, se ela pode ou não transmitir para você. Mas ela tem o vírus e ela pode ser um transmissor. Se você se expõe, mesmo com pessoas que não apresentam sintomas, você está sujeito a contrair o vírus. E você pode ter sintomas, e esses sintomas podem ser graves, né? Esses sintomas podem levar você para um hospital ou até para uma UTI, ser entubado e acabar, talvez, entrando para nossas estatísticas de óbito. O estudo ainda demonstra que 55% têm sintomas moderados, sintomas de leves a moderados. Esses 55% são instados a permanecer em casa em isolamento, porque esses sabem que estão com sintomas e que podem transmitir para os outros. Então, nessa circunstância, o isolamento é fundamental, o uso adequado de máscara, o uso adequado de água e sabão para lavagem frequente das mãos, o uso oportuno de álcool gel e, principalmente, se manter isolado das pessoas suscetíveis. 10% vão apresentar sintomas graves. Sintomas graves quer dizer que essa pessoa vai ter que ir para o hospital, que ela vai precisar de um leito hospitalar e pode evoluir com gravidade e pode até morrer. 15% desses pacientes vão a óbito. Aí se incluem os que são diabéticos, hipertensos, pneumopatas, cardiopatas, enfim, obesos, enfim.
pessoas que podem apresentar sintomas graves e 15% deles vão morrer. E 5% vão apresentar sintomas críticos. O que quer dizer isso? Vão precisar ir para a UTI, vão precisar ser intubados, vão ficar durante, talvez, 3 semanas com os médicos tentando manter essa pessoa viva, mas a estatística demonstra que 50% dessas pessoas vão morrer, elas vão a óbito. Então, o ministro Mandetta, anteontem, ele falou que a falta de adesão ao isolamento social vai se refletir nas próximas semanas, que nós vamos colher as consequências de não nos isolarmos. E talvez as prefeituras, o governo do Estado, tenham que tomar outras medidas que são muito mais duras para que a população permaneça em casa. Então, nós estamos tendo uma conversa franca com você, no sentido de que você permaneça em casa, que você mantenha seus familiares em casa, que você inste com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho a também permanecerem em casa. Nós precisamos hoje da colaboração de todos. Nós não podemos achar que só a Prefeitura e o Estado têm responsabilidade com a nossa vida. Nós somos responsáveis pela nossa vida. O que nós fazemos hoje pode determinar se amanhã nós vamos viver ou morrer. Então, nós queremos deixar esse ponto de reflexão para que você pense sobre isso, mas que você não fique apenas pensando, que você haja, que você se mantenha em casa e que você use todas as medidas preconizadas para evitar ou ser um transmissor de Covid-19 ou contrair Covid-19 de alguém. Era isso que nós tínhamos para hoje. Muito obrigada pela atenção. Amanhã nós não teremos live, nós estaremos aqui novamente na segunda-feira com vocês.